Você pode fechar os seus olhos agora, meu irmão, minha irmã. Meu coração, repita comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração para ouvir a Tua palavra. Aplica ela na minha vida. Coloca em mim um desejo enorme de pôr em prática a Tua palavra. Me ajuda, eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Aqueles que trouxeram a Bíblia, pode abrir na sua Bíblia. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, você pode acompanhar no telão, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia também, para que você pudesse ter um entendimento melhor da palavra, né, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: pois a nossa luta não é contra pessoas. Preste atenção, meus irmãos. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Irmão, vocês não entenderam, todo mundo. Não é só alguns não, vamos lá todo mundo junto. 1, 2, 3. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Eu creio que Deus tem muito para nos ensinar sobre esse texto, né? Se puder acender mais essas luzes aqui, acho que está bem escuro aqui, o pessoal não está conseguindo ler. Obrigado, Neuza. Melhorou. Obrigadão. Apesar da aparente calmaria, meus irmãos, que nós estamos vivendo nesses dias, nós temos que ver uma coisa: nós estamos em guerra. Está acontecendo de uma forma velada, de uma forma sutil, quase que desapercebida, um grande conflito. Está havendo uma guerra, estamos em guerra, quer você aceite ou não, nós estamos nessa guerra. Uma guerra cujas consequências não são feridas físicas ou mortes, mas são consequências eternas. Essa guerra que nós estamos enfrentando, ela diz respeito à minha eternidade, à sua eternidade, à nossa alma. Nós estamos em guerra pela nossa alma, pela nossa vida eterna. E esta guerra tem se alastrado por séculos, mas está perto de um fim. As profecias estão se cumprindo, a ciência tem se multiplicado. Nós temos visto aí que em meio a tantas guerras, tantas coisas que têm acontecido no Oriente Médio, em vários outros lugares, as pessoas estão ansiando por paz. As pessoas estão pedindo paz. O palco para a chegada do anticristo já está armado. Já está armado. Estamos em guerra. Nós vimos agora, recentemente no jornal, aparentemente algumas pessoas não perceberam, acharam que era uma notícia comum do Jornal Nacional, que os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como a capital de Israel. Profecia se cumprindo, irmãos. Logo, logo nós teremos o arrebatamento da igreja. E as pessoas vão falar: cadê as pessoas que estavam lá nas igrejas? Sumiram. Teremos o arrebatamento. Por quê? Porque as profecias têm se cumprindo. O único país que aceitou Jerusalém, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, foi os Estados Unidos. E justo agora. E a ciência tem se multiplicado. As coisas que nunca a gente via antes têm acontecido hoje em dia. Coisas que antigamente a gente falava: nossa, isso nunca vai acontecer, e hoje tem acontecido. Coisas terríveis. Guerras, mortes, perseguições, tantas coisas. E nós estamos em guerra e às vezes nós não nos apercebemos disso. E precisamos definir, nessa guerra que nós estamos, contra quem que nós devemos lutar. A primeira coisa que nós temos que observar, e o texto nos diz, é quem não é o nosso inimigo. Diz lá no versículo 12: pois a nossa luta não é contra quem? O que está escrito ali? Pessoas. A minha luta, a sua luta não é contra as pessoas. Às vezes nós pensamos assim: a minha luta é contra aquele cara lá do meu serviço que quer puxar o meu tapete.
Eu estou em guerra com aquele cara é meu inimigo. Ele não é seu inimigo. Às vezes você pode pensar que é um parente chato, né? Que também, agora vai chegar aquela época, né? De parente, né? Chega aquela época que você mal espera, dali a pouco chega um parente lá ligando, fala, estamos chegando aí, né? Encosta o carro, desce aquela criançada, fazendo aquela maior festa, quebrando as coisas, e o pior, o cara não avisou que vinha, você já olha para a mulher e fala assim, corre lá no mercado, compra alguma coisa aí, e aí você fala, pois é, não sabia que você vinha, nós viemos aqui para ficar uma semana, não é assim, final de ano? Né? Às vezes fala, esse cara é meu inimigo, né? Esse cara não gosta de mim. Não é nosso inimigo também. Talvez não seja aquele vizinho chato, né? Aquele vizinho que te incomoda, parente, irmãos, pessoas na escola, pessoal do serviço, não é seu inimigo. Nós temos a tendência, olha para mim, nós temos a tendência de tornar pessoal o que não é pessoal. A nossa luta não é contra as pessoas, o texto está bem claro ali. Deus está falando, a nossa luta não é contra as pessoas. E às vezes não é que nós achamos que a pessoa é o problema, às vezes nós é que somos o problema. Às vezes você pensa que a pessoa é o problema e o problema é você. Às vezes a gente pensa que a pessoa é o problema, mas não. Por quê? Porque nós vemos, muitas vezes nos outros, aquilo que nós não gostamos. Muitas vezes nós enxergamos na outra pessoa, aquilo que nós não gostamos em nós. E a gente condena aquela pessoa, a gente critica. A gente aponta o dedo para aquela pessoa e fala, eu não gostei daquela pessoa, não gostei daquilo que a pessoa fez. Por quê? Porque é o que nós estamos vendo em nós. O que nós não gostamos em nós, muitas vezes nós vemos na outra pessoa, nós projetamos isso. A psicologia coloca como efeito espelho o reverso, né? De você enxergar os defeitos que você tem nas outras pessoas e aí você não gosta das pessoas. Às vezes não é a pessoa, às vezes é eu que sou o problema. E a nossa luta não é contra ela. Às vezes nós pensamos, esse cara está me derrubando, esse cara quer me acabar comigo, essa mulher se mete na minha vida, e tantas outras coisas que podem acontecer, mas não é mais contra pessoas. O texto é bem claro, a nossa luta não é contra pessoas. Não é, nós não estamos mais em Canaã, quando o exército de Israel invadia, matava todo mundo, e lutava contra as nações, contra os reinos, não. A nossa luta agora tem um outro campo, a nossa luta é aqui, irmãos, na mente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, a sua batalha é na sua mente. Fala para ele, para ela, a sua batalha é na sua mente, está na sua cabeça. Está no seu psique, nas suas emoções, no seu raciocínio. Aqui que você vai travar a grande guerra da sua vida. Porque aqui está o centro. Sabe o que significa isso daqui? O antigamente chamava de coração, mas o coração é a mente, é a parte mais íntima do nosso ser, porque o coração não traz emoção. Né? É a nossa psique aqui. Então, nós culpamos às vezes e concentramos fogo nas pessoas. Muitas vezes nós gastamos as nossas forças, as nossas munições em brigar com a outra pessoa. Quantas vezes nós brigamos com uma pessoa que está do nosso lado, brigamos com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, os filhos, com o tio, brigamos com o irmão da igreja, brigamos com todo mundo, mas não é aí que está o nosso foco, nós estamos concentrando fogo no lugar errado. A nossa luta não é um contra o outro. E aí o que a gente faz? A gente acaba desperdiçando munição e tempo nas pessoas que não fazem parte da verdadeira guerra. Nossa luta não é contra o irmão. E nos distraímos da existência de uma luta real. Entramos numa guerra irreal contra as pessoas, quando na realidade nós deveríamos estar ajudando a trazer essas pessoas para Jesus. Ser exemplo para que essas pessoas viessem até Jesus. E nós começamos a brigar entre nós, entre os humanos, entre seres humanos, entre irmãos, às vezes, por qualquer coisa, por qualquer motivo, né? Às vezes é porque deixou o copo de água ali molhado e ficou aquele rastrinho redondo na mesa. Essa é a minha mesa de mogno, já briga porque está o rastrinho da água ali. Por coisas esdrúxulas, por coisas ínfimas, que não é razão para brigar, nós achamos um motivo para brigar. Porque muitas vezes o que acontece? Nós nos distraímos da luta real, nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas. É muito mais fácil eu lutar contra o irmão do que lutar contra o inimigo real, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Lutamos contra quem a gente deveria estar salvando e ajudando a ser salvo. Porque nós nos esquecemos que antigamente nós podíamos estar na mesma situação dessas pessoas. Longe de Deus.
A palavra de Deus diz que antigamente nós estávamos o quê? Perdidos nos nossos pecados, né? Nós éramos perdidos. Aí Ele nos deu vida e vida em abundância. Então muitas vezes nós queremos guerrear contra pessoas, contra poderes que não são aqueles que nós devemos guerrear. A nossa luta não é carnal, meus irmãos. Nossa guerra é contra poderes que não são carne, não são pessoas. É uma guerra espiritual. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? A nossa guerra é espiritual. Olha para o teu irmão e fala assim: a tua guerra é espiritual. Fala para ele: a tua guerra é espiritual. Não é contra outra pessoa, não. Não é contra outra pessoa, não. A segunda observação que nós fazemos, irmãos, nós já sabemos agora quem não é o nosso inimigo. Quem não é o nosso inimigo? Quem não é o nosso inimigo? As pessoas. Então quem é o nosso inimigo? Vamos lá para Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O texto diz poderes e autoridades. Em outra versão, que a irmã até estava colocando ali, que já tem decorado ali, né, diz assim: principados e potestades. Diz assim na outra versão: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Preste atenção. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está na versão Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, né? Está bem especificado dessa forma. E apesar de várias interpretações, irmãos, alguns teólogos dizem que Paulo às vezes estava falando de autoridades seculares, era do reino de Roma que ele estava falando. Não. Esse contexto anterior, contexto imediato e o posterior, nesta parte, ele está bem declarado que ele está falando de seres sobrenaturais com poderes e autoridades. E existem. Existem. Assim como existem anjos, existem demônios. E Paulo, ele usa o termo autoridade para se referir ao governo romano também em outras passagens. Mas aqui ele está falando de anjos caídos, de poderes que atuam. Olha o que diz em Colossenses 2,15, quando ele coloca a vitória de Cristo na cruz, que foi a maior ação sobrenatural e espiritual de todos os tempos. Olha ali: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando nele na cruz. Ele está falando daqui de quem? Ele não está falando do Império Romano, ele está falando dos demônios, ele está falando das coisas espirituais. Olha o que Efésios 2 também, versículo 2 diz. O termo que é designado exclusivamente para dizer sobre Satanás: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo quem? Segundo quem, irmãos? Vamos lá? 2. Isso. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito que atua nos filhos da desobediência? É de Deus? Não. O texto é bem claro. E aqui fica um alerta, né, para nós. Porque antigamente andava segundo o que o mundo fazia. A gente não via as coisas de Deus, não enxergava as coisas de Deus, só enxergava as coisas do mundo. Por quê? Porque o príncipe da potestade do ar, quem que é o príncipe da potestade do ar? Ele está se referindo a Satanás, está se referindo ao diabo, que agora atua, está atuando, está ali orquestrando, está ali sugestionando mentalmente quem? Os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que estão fazendo a vontade de Satanás. A desobediência, a rebeldia não vem de Deus. A desobediência e a rebeldia são características satânicas que começou lá no céu, quando Satanás quis se rebelar contra Deus. Então, quando você tem um filho que você vê que ele é meio desobediente e rebelde, trabalhe muito forte isso no seu filho, para que ele não cresça desobedecendo você, seu esposo, os tios mais velhos, os irmãos mais velhos, porque não é de Deus. A desobediência e a rebeldia são características satânicas. Quando alguém desobedece o pai, a mãe, o esposo, quando alguém desobedece os líderes de ministério, desobedece o pastor, a pastora, desobedece as autoridades, ele está tendo uma característica que não é de Deus, é uma característica satânica. E Efésios 6,12 diz que é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestiais. O texto bem claro, dominadores desse mundo, o mundo jaz no maligno, meus irmãos. Você acha que Deus gostaria que o mundo tivesse do jeito que está? Não. Mas por um certo tempo, o diabo ainda está exercendo sua autoridade no mundo, porque Deus deixou. Até para que a gente tivesse escolha, exercesse o livre-arbítrio, se nós queremos Deus ou não. Então, para que nós pudéssemos exercer esse livre-arbítrio, Deus outorgou. Falou, tá bom, né? Então você vai ficar durante esse tempo aqui. E Satanás, ele tem um governo sobre si. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder de quem? Do maligno. Você acha que Deus ia estar concordando com tantas guerras, tantas mortes, tantos assaltos, tantas brutalidades, tantas coisas horríveis que estão acontecendo? Não é vontade de Deus, meus irmãos. O mundo jaz no maligno. Tudo que temos visto ou visto nos deixa bem claro o que a Bíblia diz. O mundo está sob o poder de Satanás. Os governos, as nações, algumas empresas, a mídia está sendo influenciado a se distanciar cada vez mais dos princípios de Deus. Nós vemos aí ideologia de gênero, nós vemos aí tantas coisas que fogem de princípios éticos, morais, ou que protegem a família, pelo contrário, acaba com a família nuclear devidamente estabelecida. Isso é para quê? É para que as pessoas não se aproximem de Deus. Quem que está por trás orquestrando todas essas situações? Satanás e o diabo. E às vezes tem pessoas que acham que eu estou fazendo uma coisa boa, né? Eu estou ajudando as pessoas, mas o que está por trás daquilo não é uma coisa boa. Terceiro e último ponto. Nós vimos que quem não é o nosso inimigo são vamos falar bem forte, o outro inimigo quem é? É o diabo. Vamos lá? Qual que é o outro inimigo? O diabo. Então quem não é o nosso inimigo? Vocês estão aqui, irmãos? Está todo mundo acordado? Quem não é o nosso inimigo, irmãos? E quem é o nosso inimigo? Gente, até o pessoalzinho da escolinha lá, da Terra da Promessa, sabe responder isso forte aí. Quem não é o nosso inimigo? São as pessoas. Nós não temos que lutar contra as pessoas. E quem que é o inimigo? É o diabo. É óbvio. Agora, como é que nós vamos vencer essa guerra então? Se ele é um anjo caído, se ele tem poderes sobrenaturais e nós, homens, não temos. Olha o que a palavra de Deus diz, como vencer a guerra. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bom, primeira coisa, está falando de forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos que conhecer o que a Bíblia fala sobre regiões celestiais primeiro. Nós temos que entender esse conceito. Região celestial é um mundo espiritual, uma dimensão espaço-tempo em que nós, seres humanos, não temos acesso. É uma outra dimensão, onde nós, como seres humanos, nós não temos acesso, a não ser por permissão divina, como aconteceu com Paulo, que foi até o terceiro céu, como João, que teve a visão do Apocalipse. Você já assistiu aqueles filmes de ficção científica? Que abre aquele portal, aí sai uma pessoa de um outro mundo e entra e sai, ou então a pessoa desaparece daqui e já aparece em outro lugar. É mais ou menos isso daí. É mais ou menos isso aí. Só para você ter uma noção, certo? É uma outra dimensão. A região espiritual, nós não conseguimos ver, porque nós estamos aqui envoltos nessa carne, nesse corpo, e só por permissão divina nós conseguimos enxergar um anjo, conseguimos enxergar um demônio, ou qualquer outra coisa. Só se Deus permitir, irmãos. Então, região celestial é uma dimensão onde ocorrem essas batalhas espirituais entre os anjos e os demônios. Nós não conseguimos enxergar. Vocês lembram da passagem de Daniel? Que Daniel estava pedindo uma resposta de uma oração, e a resposta não vinha. E aí até que Deus fez com que enxergasse um anjo, e o anjo falou assim: Daniel, homem muito amado, esteja atento à palavra que eu vou te dizer, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a buscar ao Senhor, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia, ele estava se referindo a um demônio, a um anjo caído, me impediu que eu viesse trazer a sua resposta, até que Miguel, um dos primeiros anjos, veio para me ajudar, e aí eu pude vir trazer a resposta. Ele já tinha a resposta de Deus para ele. Mas sabe por que ele conseguiu trazer a resposta para Daniel, meus irmãos? Porque Daniel continuou orando. Daniel perseverou nas orações. Talvez a bênção que você está querendo na sua vida, talvez a bênção que você está querendo no seu trabalho, talvez a bênção que você está querendo no seu relacionamento conjugal, talvez a bênção que você está querendo conseguir nos seus filhos, na vida dos seus familiares, é porque você não tem orado, não tem perseverado em oração, você tem desistido. Daniel não desistiu e o anjo veio e trouxe a bênção. Hoje nós não precisamos tanto de anjo assim, hoje nós temos Jesus, meus irmãos, amém?
Nós temos Jesus, o sacrifício perfeito. Por isso que nós não vemos tanto anjo hoje em dia quanto era no Velho Testamento. Porque Jesus pagou o preço por nós, amém? Posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Irmãos, as regiões celestiais são os lugares onde ocorrem essas batalhas. E de alguma forma existe uma conexão entre o nosso mundo físico aqui onde nós estamos, e esses lugares lá em cima. De alguma forma existe uma conexão, porque o que ocorre no mundo espiritual influencia aqui. E o que ocorre aqui também influencia o mundo espiritual. Isso significa o quê? Que se você é obediente a Deus aqui, nesse plano terreno, nesse plano físico, você consegue fortalecer o seu espírito no mundo espiritual. Você se fortalece espiritualmente. Você está blindado espiritualmente contra os ataques do inimigo. Você, na realidade, acaba criando uma capa de proteção para você nas regiões celestiais. A palavra do Senhor Jesus diz em Mateus 26:41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiais para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, isso aqui, ó, não confia nisso aqui não, né? Isso aqui se rende ao sono, isso aqui se rende à vontade de comer e a tantas outras coisas. Então, da mesma forma que você obedecendo a Deus, você se fortalece, você desobedecendo a Deus e os princípios de Deus nesse mundo físico, você se torna fraco e vulnerável no mundo espiritual. Então, como que você vai vencer essa guerra? Primeiro, estar sob a obediência de Deus, em comunhão com Ele, em comunhão com a igreja, né? E se colocando em posição de vantagem. Porque quando você está em comunhão com Deus, quando você está em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, você está em posição de vantagem lá nas regiões celestiais. Porque você está protegido. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, é tão simples as coisas de Deus. Você só tem que se sujeitar a Deus. Não adianta você querer resistir ao diabo. Tem aquelas pessoas que querem peitar, né? Querem brigar acho que é mais forte que o diabo e quer chamar o diabo para brigar. Não faça isso, irmãos. A Bíblia não nos diz para fazer isso. A Bíblia diz que antes de qualquer coisa, você se sujeite a Deus. Posso ouvir um amém? Sujeite a Deus. O que é sujeitar a Deus? É obedecer a Deus, é se submeter a Deus, é obedecer a todos os princípios de Deus. Sujeite primeiro a Deus. Porque depois que você se sujeitar a Deus, você vai conseguir resistir ao diabo. Aí você resiste ao diabo. E o que vai acontecer? Você está submisso a Deus, resistir ao diabo, ele vem para cima de você? Não. O que a Bíblia diz? Que ele vai fugir de você. Aquelas coisas ruins, as coisas que não estavam dando certo, já vão começar a desaparecer da sua vida. Por quê? Porque o diabo vai fugir diante de você. Porque você está se sujeitando a Deus. Você tem que primeiro sujeitar a Deus. É uma questão de vida com Deus. Olha para mim. Olha para mim. Esse sujeitar a Deus é uma questão de vida com Deus. De relacionamento. Não adianta você chegar, tem algumas pessoas que chegam assim, é só clamar o nome de Jesus. Eu vou escandalizar alguns irmãos aqui agora. Alguns irmãos vão ficar meio... Alguns irmãos vão olhar torto para mim agora, vão falar assim, o que esse cara está falando? O que esse pastor está falando aí? Mas eu vou escandalizar alguns de vocês agora. Não adianta você chegar para qualquer pessoa lá e falar assim, em nome de Jesus eu estou fazendo, e usar o nome de Jesus, que você não vai ter poder nenhum não. Não pastor, mas não tem poder no nome de Jesus? Tem. Mas antes de ter poder no nome de Jesus, quem fala o nome de Jesus, tem que ter intimidade com Ele. Tem que ter convivência com Ele. Não adianta você querer usar o nome de Jesus como uma palavra mágica. Abracadabra. Não vai funcionar não, irmãos. O nome de Jesus é forte, é um nome que está acima de todo nome, ao qual todo anjo, todo principado, potestade, todo joelho se dobrará. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus? Mas não adianta você falar o nome de Jesus sem ter intimidade com Ele. É uma questão de relacionamento. Aí, quando você tem relacionamento, você tem autoridade para falar com Jesus. E aí sim. Aí o diabo vem para cima de você. Você tem relacionamento íntimo com Jesus. Jesus é teu Senhor. Jesus é teu amigo. Aí o diabo vem para te atacar. Aí você olha para o diabo e fala assim, você tem certeza que você vai querer me atacar? Eu sou amigo de Jesus. Ele é meu amigo, eu tenho relacionamento com Ele. Mexeu comigo, mexeu com Ele. Vai encarar, diabo? Por que o diabo vai fugir de nós? Porque nós estamos íntimos de Jesus, meus irmãos.
Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Presta atenção. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem orado todos os dias? A minha avó dizia assim: saco vazio não para em pé. Eita, baiana arretada que era minha avó. Saco vazio não para em pé. Se você não ora, se você não se fortalece espiritualmente, como é que você vai ter forças? Como é que você vai estar sendo blindado? Se você não tem intimidade com Jesus, se você conhece Jesus como Jó conhecia Deus só de ouvir falar, só de religião, mas você não tem um contato íntimo com Jesus, porque é muito diferente você ser um bom religioso de você ter uma intimidade com Jesus. É bem diferente uma coisa da outra. Religioso todo mundo é. E de religioso o inferno está cheio. Mas intimidade com Jesus é outra coisa. Conhecer Jesus, conversar com Jesus. Atos 19:13 descreve a história dos filhos de Cefas, né? Era um grupo lá que viram os milagres de Paulo. Paulo e os apóstolos estavam aqui, curando os enfermos, repreendendo os demônios. E eles ficaram assistindo lá. E viram Paulo lá. O demônio caiu lá e Paulo expulsou o demônio. Sai em nome de Jesus e tal. Eles, peraí. Já descobri qual que é o segredo desses caras. É falar no nome desse cara aí, desse Nazareno, desse tal de Jesus aí. Então eu já sei como é que eu vou fazer para expulsar demônio. É só falar para ele sair em nome de Jesus que ele sai. A mágica está aí. E aí eles foram. Fala aqui, não sei, mas era uma quantidade grande de irmãos ali. Não era um ou dois, não. Eram bastante. Não sei se era 7. Era 7? 7 filhos de Cefas? Era 7. 7 cabras. Imagina, 7 homens barbados. Chega para expulsar um demôniozinho lá e fala assim: sai, e sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Sabe o que aconteceu? O demônio olhou para ele e falou assim: é ruim, hein? Eu conheço Paulo, rapaz. Eu conheço Jesus também. Mas vocês eu não conheço, não. Sabe o que os demônios fizeram? Pegaram eles na porrada, deram, esmuiçaram neles na pancada, saíram tudo quase sem roupa, desnudo, correndo, porque os demônios saíram na cola dele. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não tinham intimidade com Jesus. Queriam usar o nome de Jesus sem ter intimidade com ele. Não adianta. Você tem que ter intimidade com Jesus, irmãos. Esse nome tem poder sim. Jesus. Ao som desse nome os demônios tremem. Mas você tem que ter intimidade com ele. Você tem que viver com ele. Você tem que ser servo dele. Posso ouvir um amém? Então, para vencer essa guerra, está em obediência direta com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, em comunhão com seus irmãos. Você tem que se sujeitar a Deus, você tem que resistir ao diabo, você tem que ter uma vida de comunhão com Deus e colocar a armadura completa de Deus, que está lá em Efésios 6, 10 a 18, tem uma figura inclusive, né, da armadura de Deus. Olha lá, o capacete da salvação, a espada do Espírito, os lombos cingidos com a verdade, pés calçados no evangelho da paz, couraça da justiça, escudo da fé, porque é com a fé que você apaga todos os dados inflamados do maligno, orando em todo o tempo, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus, irmãos, é a Bíblia. Isso aqui é a espada, ó. É isso aqui, ó. Você tem que manejar bem isso aqui, você tem que ler isso aqui, você tem que entender isso aqui. E daí você vai ter forças para sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Esteja sempre alerta, irmãos. Esteja alerta, não fica dormindo não fica divagando. Porque numa guerra você não pode vacilar. Se você dormir numa guerra, um momento de descuido pode ser fatal. E nessa guerra que nós estamos falando é uma guerra espiritual. É uma guerra que é a sua salvação, é a sua alma. 1 Pedro 5,8, finalizando, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. Olha o que diz a palavra de Deus. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. O diabo não está brincando não. Ele sabe que está em guerra. O diabo sabe que está em guerra. Você sabe que você está em guerra?
Mesmo falar, mas eu não sou ligado com esse negócio de igreja, eu não sou muito ligado com esse negócio de Bíblia. Não interessa, o diabo não quer saber se você sabe ou não sabe. Ele vai querer destruir sua família, ele vai querer destruir você. Ele quer acabar com você. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo veio para roubar, matar e destruir. O diabo quer acabar com a tua vida, meu irmão. Ele quer acabar com a tua família. Ele quer deixar seus filhos traumatizados. Ele quer acabar com você. Ele não quer que você venha mais na igreja, ele não quer que você tenha uma vida com Deus, ele não quer que você cresça. Ele veio para matar, roubar e destruir. E 1 minuto de descuido, ó, já era. Já era. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você pense que nós estamos em guerra. Mas nossa guerra não é contra as pessoas. É contra o inimigo das nossas almas. Mas eu não quero guerrear. O inimigo está em guerra com você. Ele vai atirar em você, ele vai atacar você, mesmo você não querendo. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Nós não devemos tornar pessoal, né, as coisas que não são pessoais. Se quiser no teclado, pode ir, querido. O que se refere ao mundo espiritual é espiritual, irmãos. Nós não temos que lutar um contra o outro. Nós não temos que estar ali brigando com o vizinho, brigando com o parente, brigando entre nós, os irmãos da igreja. Brigando com o filho, brigando com o pai, brigando com o sogro, com sogra, companheiro de trabalho, amigo de escola. Não, nossa luta não é essa. Não é isso. Nós não estamos aqui para brigar uns contra os outros. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. Quanta gente perdendo tempo, concentrando esforço em coisas erradas e nos distraímos da verdadeira guerra. O nosso inimigo é o diabo e os seus anjos, que dominam esse mundo e sugestionam as pessoas a se afastar cada vez mais dos propósitos de Deus, meus irmãos. Esse é o nosso inimigo. Agora eu vou te falar uma coisa. Você pode escolher, olha para mim, você pode escolher as batalhas que você quer enfrentar, mas você não pode fugir da guerra. Você pode escolher, essa batalha aqui eu estou fraco hoje, eu não vou encarar essa guerra, essa batalha aqui não. Vou me fortalecer primeiro. Ou então eu vou bater em retirada estratégica para depois eu alinhar novamente para batalhar essa batalha aqui. Você pode fazer isso. Você pode escolher a batalha que você vai enfrentar. Mas você não pode fugir da guerra. A guerra é feita de várias batalhas. Você pode perder até uma batalha, mas você não pode perder a guerra. Às vezes nós perdemos algumas batalhas. Às vezes nós fraquejamos. Porque nós somos falhos. Porque nós somos humanos. Porque nós somos limitados. Nós não sabemos todas as coisas. Nós não temos poder e autoridade. Nós não temos todas as coisas no nosso controle. A nossa vida não é nossa, pertence a Deus. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Você pode escolher a sua batalha, mas não pode escapar da guerra em que estamos. A guerra é pela sua alma, pela sua vida e pela sua família. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. Nós podemos vencer essa guerra, amém? Nós podemos vencer essa guerra, amém? Nós podemos vencer essa guerra, amém? Aleluia! Precisamos entender que tudo que precisamos fazer e tudo que vamos fazer aqui vai repercutir nas regiões celestiais. Tudo que nós semearmos aqui, nós vamos colher lá em cima. Por isso que os princípios de Deus são tão importantes. Por isso que nós precisamos tanto aprender a perdoar uns aos outros, a viver em comunhão uns com os outros e com Deus, para que nós estejamos fortalecidos no Senhor. Sendo assim, irmãos, quando obedecemos e seguimos a Deus e seus princípios, nós nos fortalecemos e nos blindamos espiritualmente. O segredo da vitória
está na intimidade com Jesus, amém? Põe a mão no teu coração e fala assim: o segredo da minha vitória está na minha intimidade com Jesus. Só os homens agora, põe a mão no seu coração e repita comigo, só os homens da igreja. O segredo da minha vitória está na minha intimidade com Jesus. Só as mulheres agora, repita, feche seus olhos, fala comigo assim: o segredo da minha vitória está na minha intimidade com Jesus. Agora toda a igreja, com a mão no coração, feche seus olhos, repita comigo: o segredo da minha vitória está na minha intimidade com Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quero deixar um texto como final para vocês nesta noite. Efésios 6:10. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai te levantar. É Ele que vai te sustentar. E quanto mais perto você estiver dele, o mundo pode estar desabando ao seu redor. Você vai estar firme, inabalável, porque Ele está te sustentando. Porque é o poder dele que te levanta. Pode estar um ciclone, pode estar uma tempestade, um furacão ao seu redor, as pessoas desanimando, as pessoas querendo desistir, as pessoas brigando entre si, e você vai olhar para tudo aquilo lá e vai falar assim: maior é Deus. Eu me fortaleço na força do Senhor. Eu quero ter intimidade com Jesus. E você vai passar e vai cantar: só o Senhor é Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Fala: Senhor, eu realmente não sabia que estava enfrentando uma guerra espiritual. Eu às vezes pensava, Senhor, que os problemas que eu tenho era pessoal com essas pessoas, com algumas pessoas que me incomodam, Senhor, e às vezes eu penso que essas pessoas não gostam de mim. E eu não sabia, Senhor, que minha luta não era contra elas, que minha luta é contra o diabo, Senhor. Meu Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda nessa questão, Senhor. Me ajuda a não olhar para as pessoas como inimigos, como opositores. Me ajude a olhar para quem realmente é meu inimigo, o diabo e tudo aquilo que ele faz e tem feito para me destruir e destruir a minha família. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ó Pai. Eu quero, Senhor, poder realmente semear aqui, ó Deus, para que eu esteja blindado nas regiões celestiais. Eu quero sujeitar-me a Ti, Senhor, e resistir ao diabo, porque eu sei que ele vai fugir de mim e da minha família, Senhor. Protege a minha vida, protege a minha casa, protege os meus filhos, Senhor. Protege, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o cerco mental, todo o cerco espiritual sobre a minha família, Senhor. Repreenda em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Podem sentar.